Eu imagino que vocês não reconheçam os nomes John Rock e Gregory Pincus, mas certamente você tem alguma noção do impacto deles em nossa sociedade. Eles foram os cientistas que desenvolveram a pílula anticoncepcional, a pílula que evita a ovulação, e assim deram estopim à revolução sexual. A pílula foi lançada em 1960 e 5 anos depois do lançamento, só nos Estados Unidos, aproximadamente 6,5 milhões de mulheres americanas a tomavam. A ideia, o que se falava na época, era que a pílula daria liberdade para as mulheres para controlarem se elas iam engravidar ou não, e iam ter mais liberdade por causa disso. Falava-se em amor livre. O sexo, então, passou a ser um passatempo, uma brincadeira, algo não mais restrito ao casamento, não mais atrelado necessariamente à possibilidade da gravidez. E também veio, juntamente com essas mudanças, o crescimento da aceitação da pornografia, que hoje é tão presente em nosso mundo. Tornou-se um direito, considerado um direito, a busca pelo prazer sexual. E a homossexualidade, a prática homossexual se tornou amplamente aceita. Houve mudanças nas leis sobre divórcio, sobre aborto, sobre a prática homossexual em muitíssimos países. E o resultado disso tudo é que hoje a sexualidade desvairada é a norma em nossa sociedade. O sexo é um esporte sem regras. E, portanto, se essa mudança ocorreu em nossa sociedade ocidental de uns 60 anos, 70 anos para cá, outra consequência disso é que hoje o Ocidente se assemelha bem mais ao Corinto do primeiro século do que na década de 40 e 50. Hoje vamos falar sobre sexo. E é um assunto de grande importância. A ética sexual sempre foi e sempre será, nessa vida, uma área crucial do discipulado e do testemunho da igreja. Essa semana eu li nas minhas leituras devocionais as passagens em Levítico que tratam da sexualidade, dos pecados sexuais, o que não se podia fazer e os castigos por esses pecados. E isso tudo dentro do arcabouço da afirmação de que o povo de Deus, escolhido por Deus, o povo de Israel naquela época, era para ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, uma nação que ia mediar a presença do Deus Santo para o mundo. O mundo ia olhar para o povo de Deus e ver santidade espelhado neles. Então, Levítico 18 diz, Deus disse para eles, não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos, sejam vocês diferentes, cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E um pouco mais adiante, no capítulo 20, Moisés terminando esse assunto, ele diz, sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. A sexualidade distinta e santa sempre foi importante para o povo de Deus. E a santidade é uma das principais questões vista na carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 2, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados para ser santos. Santificados, chamados para ser santos. E a gente percebe na carta que, embora eles se achavam bastante espirituais e tinham muitos dons espirituais, careciam da santidade que vem do Espírito da santidade. Paulo ele vai falar para eles, ele vai ensinar para eles o que significa fazer a vontade do Senhor e assim praticar a santidade. Como seguir a Jesus em um mundo de sexualidade louca? Como seguir a Jesus? Como ser distintivamente cristão em um mundo assim? Nós, no século XXI, precisamos de orientação, assim como também os coríntios precisavam. E agora, ao entrar no capítulo 7, percebemos logo de cara que Paulo ele começa aqui a responder uma carta que recebeu deles. Versículo 1 diz, quanto ao que vocês me escreveram. E ele vai fazer isso várias vezes. Essa mesma frase, no que se refere às coisas sacrificadas, 8.1, ele está referindo-se várias vezes à carta, às questões que eles levantaram. E ao longo da carta tem jargões, tem falas de Corinto que estão permeando essa carta dele. Também percebemos aqui no capítulo 7 uma mudança de tom, onde semana passada havia um tom meio forte, repreendendo o pecado, a imoralidade. Agora, a mudança de tom, Paulo traz conselhos mais suaves nesse capítulo. Ele começa a abordar questões que requerem muito discernimento, muito cuidado na explicação para uma orientação pastoral saudável. Precisamos levar em conta também a cosmovisão grega que permeava a cidade de Corinto. O pastor Valderrama mencionou isso semana passada, mencionou que naquele contexto tinha gente que achava que só o que fazemos, só o que acontece na alma é importante. A alma é o que importa. Agora o corpo não é importante. Era parte do pensamento deles. E por isso eles pensavam assim, não, vai lá, faz sexo com prostituta, não tem problema. Satisfaça esse apetite, esse desejo seu e segue o jogo com Jesus. Não, Paulo diz para eles, não é isso. Mas agora descobrimos que tem uma outra vertente, um outro grupo na igreja de Corinto, o que não surpreende, porque era uma igreja com problemas de divisão. E descobrimos que tem gente lá na igreja com uma visão sobre sexualidade bem contrária, o que nós chamaríamos talvez de asceticismo, que é a ideia de que a verdadeira espiritualidade implica em negar os prazeres, todos os prazeres, o que, logicamente, incluiria o sexo. E parece que é essa visão que vem à tona na fala, nessa frase, é bom que o homem não toque em mulher. É a voz dos ascetas. E então nós entraremos nessa questão. Paulo vai lidar especificamente com essa afirmação, onde ele falou semana passada, essa imoralidade de fazer o que você bem quiser, está errado. Agora ele vai lidar com essa questão. Será que então o contrário de nunca praticar sexo, será que o sexo é sempre errado? Ele vai lidar com essa questão aqui. Só que o capítulo 7 de 1 Coríntios, especialmente essa primeira parte até o versículo 16, é uma passagem difícil. Eu pedi oração de alguns de vocês essa semana, inclusive, porque você pode ver comparando traduções em português, que os próprios tradutores têm dificuldade bastante grande com alguns trechos desse capítulo. E nós veremos algumas questões complicadas. Inclusive, confesso já aqui que alguns professores aqui vão discordar do que eu vou falar aqui no púlpito, e eu mesmo não estou 100% certo de algumas coisas. Mas muitas coisas são claras também aqui nessa passagem. E uma delas é que a grande pergunta que Paulo está respondendo, e a pergunta que nós temos que levar em conta hoje,
qual é o caminho da santidade no tocante à sexualidade? Qual é o caminho da santidade no que diz respeito à sexualidade? E a resposta básica, abrangente de Paulo aqui é: depende. Depende da sua situação de vida. Depende do seu estado civil, por exemplo. Então, eu vou abordar o texto seguindo os blocos. Primeiro, versículo 1 a 7, vamos lidar com orientações para casados. Depois, versículos 8 e 9, vamos ver orientações para solteiros. Depois, vamos ver orientações para casados que estão contemplando o divórcio. Versículos 10 e 11. E, por fim, 12 a 16, os crentes que estão casados com não crentes. Essa é a nossa estrutura básica. Então vamos começar com os versículos 1 a 7, que lida onde Paulo se dirige especificamente aos casados. E a primeira coisa que vamos ver nesse parágrafo é que ele vai dizer que o casamento é bom e continua valendo como norma. O casamento é bom e precisamos manter isso em mente ao longo do capítulo, porque vai parecer que ele não acha isso em outros momentos do capítulo 7. Mas, pense, Paulo, um judeu, levava a sério a Bíblia, o Antigo Testamento, e a tradição judaica de valorizar o casamento era muito forte. Desde Gênesis 2, por essa razão, homem se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. E é isso mesmo que estamos falando. Casamento é um homem com uma mulher e não tem outras configurações. É isso. Paulo está afirmando que isso é bom, esse arranjo, essa instituição é bom e continua valendo como norma para a sociedade. Digo que cada homem tenha sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Mas, indo mais adiante, versículos 3 e 4, nós descobrimos mais. Descobrimos que pessoas casadas têm o dever de dar satisfação sexual ao seu cônjuge. Ou seja, casais deveriam ter relações sexuais regularmente. Não sei se você acha isso surpreendente, que isso está na Bíblia, mas a gente costuma enfatizar muito que os solteiros não devem, não é? Grupo de jovens, grupo de adolescentes, aquela conversa no acampamento. Mas onde Satanás quer levar o solteiro para praticar sexo, ele quer levar o casado a não praticar. Casais deveriam ter relações sexuais regularmente. Paulo vai dizer aqui que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. É um dever, Paulo diz. É um dever. É uma sagrada. Você deve isso ao seu cônjuge. Mas não é um dever que você pode cobrar do outro. Não é algo que deve ser tomado. É um dever que deve ser dado. A ênfase aqui é na sexualidade centrado no outro dentro do casamento. Então, nada de usar sexo como moeda de troca. Tem gente novinha aqui, talvez não tenha noção, mas isso acontece. Não, hoje não, porque você não lavou a louça. Esse tipo de coisa. Nada disso, Paulo diz. Nada disso. É seu dever dar, você deve. E também nada de cobrar. Você me deve. Não. O foco aqui é Paulo dizendo, você, cristão, marido, esposa, você tem que focar naquilo que você tem que dar, não naquilo que tem que receber. Eu preciso fazer a minha esposa contente. E percebemos esse capítulo, nesse parágrafo especialmente, uma mutualidade surpreendente para aquela época, para aquele contexto, onde a mesma coisa é dita para os maridos e para as esposas. A mesma coisa. Não tem diferença. Naquela cultura, normalmente,
o marido seria mais velho, teria mais poder, mais dinheiro, e ele teria mais autoridade na relação, mas Paulo iguala eles. O que mais ele diz? Ele diz que, uma vez casado, o cristão perde o seu direito sobre o seu corpo. A gente fala às vezes, né, sobre nossos direitos, nossa sociedade fala sobre essas coisas muito, mas nós vimos no capítulo 6 que o crente o corpo dele já pertence ao Senhor. Todos os cristãos. O corpo pertence ao Senhor. Vocês foram comprados por preço. Vocês não pertencem a si mesmos. Mas agora descobrimos que o cristão casado, o corpo dele pertence ao cônjuge também. Ou seja, nesse parágrafo, estamos vendo um grande e contundente não do apóstolo Paulo a essa fala. É bom que o homem não toque mulher. Não, ele está falando. Para os casados, totalmente errado essa fala. E ele está dizendo, veja no versículo 2, por causa da imoralidade, ele diz ali, que um dos benefícios disso, um dos benefícios da prática sexual, intimidade sexual regular, é a proteção contra a imoralidade sexual. Veja bem, em hipótese nenhuma, o crente pode culpar o cônjuge pela sua imoralidade sexual, tá bom? Não chega nisso. O cristão, cada um é responsável pelos seus próprios pecados. E a defesa principal do crente diante da tentação é o domínio próprio, no poder do Espírito. Mas, o que descobrimos aqui, no versículo 5, é que o cônjuge é a primeira linha de defesa do cristão casado diante da tentação sexual. O cônjuge pode ajudar o cristão a andar em santidade e a evitar a imoralidade. O sexo conjugal colabora para o crescimento espiritual. O sexo no casamento é parte do crescimento espiritual. Paulo vai mencionar a possibilidade de abstinência também. Versículo 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo. Ele diz que a abstinência é admissível, o casal pode optar por um período de não ter relações sexuais, só que isso tem que acontecer sob condições específicas. Ambos têm que concordar sobre isso, tem que ser um tempo limitado, predefinido, e tem que ser para fins de devoção a Deus, para a oração. É uma espécie de jejum, um jejum em prol do relacionamento com Deus. Mas ele diz que isso é uma concessão, não é uma obrigação, não é um mandamento. Nenhum crente tem que fazer isso nunca, mas pode, se quiser, combinando com o cônjuge. Aplicação desse primeiro trecho. Bom, vocês já sabem, né? Casados, aplicação dessa passagem, vocês já sabem o que fazer. Um risada vai bem agora. Dedique-se à satisfação sexual do seu cônjuge. Aplique-se. Seja intencional. Tenha isso como missão. A Bíblia nos surpreende às vezes. Para os solteiros. Tem uma aplicação aqui para os solteiros? Sim, tem. Tem muito solteiro almejando um dia ser casado. A pessoa que está pensando em casar precisa saber disso. Leve em conta, você que pensa em casar, leve em conta esse dever que você terá antes de entrar em um casamento. No nosso mundo hoje, a maioria de nós tem o privilégio de poder escolher um parceiro, um cônjuge. Por isso, não seja mais santo que Deus. Escolha alguém com quem você quer ir para a cama.
E agora, chegamos ao versículo 7, que eu estou abordando como parte da seção em que Paulo se dirige aos casados, mas que, em certo sentido, funciona como cabeçalho de todo o restante do capítulo. E o versículo 7 nos apresenta uma dificuldade. Como devemos interpretar esse versículo aqui? Primeira opção, e a mais óbvia. Paulo, olha lá, ele diz: eu gostaria que todos os homens fossem como eu, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. Primeira opção é que Paulo gostaria que todos fossem solteiros. À primeira vista parece que é isso. E talvez seja isso. Porque a partir do versículo 26, do mesmo capítulo, Paulo começa a falar nessa direção, afirmando o quanto é bom viver solteiro, dedicando sua vida a Deus, e o quanto isso te possibilita servir bem a Deus e ao Evangelho. Mas tem algumas razões para que talvez não seja isso também. No versículo 9, ele recomenda casamento. E também no versículo 36, ele recomenda o casamento, em alguns casos. E o contexto cultural de Paulo dificulta essa leitura também. Será que Paulo não quer que nasça nenhuma criança mais? Só dos recém-convertidos na igreja? É estranho imaginar, pensar assim, para um judeu. A norma de Gênesis 2 é muito enraizado na cultura dele. Uma alternativa a essa leitura, e também não plenamente satisfatória, mas possível, é que Paulo, gostaria que todos fossem como eu, no sentido de que eu gostaria que todos fossem livres em Cristo, livres da suposta espiritualidade que nega os prazeres físicos, que é o problema que ele acabou de abordar. Gente que acha que é muito espiritual, negando os prazeres físicos. Eu gostaria que todos fossem como eu, vivendo livre disso. Um outro problema relacionado a isso, e no mesmo versículo, é a seguinte questão: o que é o dom de solteirice? Dom geralmente é uma coisa que a gente quer ter, né? E eu não costumo achar gente que quer esse dom. Então, o que é esse dom de solteirice? Será que é, conforme um comentarista que eu li essa semana, o dom de Deus que liberta seu recipiente do desejo e da necessidade de intimidade sexual? Será que é isso? Problema número 1 com essa visão. Eu não conheço ninguém assim. Não que eu saiba. Eu não conheço gente assim. Problema número 2. Nesse caso, se a gente dizer que a pessoa tem o dom depende do contentamento da pessoa, dizer assim, eu tô contente assim, tá tudo bem para sempre. O que dizer da pessoa solteira que quer casar? Ela está esperando começar a vida? Esperando entrar no chamado dela para Deus? E isso vai continuar até quando? O que dizer do viúvo, da viúva? Tem o dom de casado ou não? Tem o dom de solteiro? O que aconteceu? Né? Parece que está complicado. Essa pessoa está esperando receber seu dom de volta? E o que dizer da pessoa casada cujo casamento é infeliz? Tem o dom de casado ou tem o dom de solteirice? É complicado. Tem muita gente solteira que quer ser casado e tem muitos casados que querem ser solteiros. Não devemos julgar com base no nosso sentimento de contentamento com a nossa situação. Eu penso que o caso mais claro da pessoa que tem o dom de solteirice é o cristão que sente atração por pessoas do mesmo sexo. Está muito claro na Bíblia que não tem casamento para você, você vai ser solteiro. E viva essa vida bem, para a glória de Deus. É bastante pacífico compreender que a vontade de Deus, nesse caso, é que a pessoa não se case. Mas, mesmo assim, sabemos que existem pessoas que mudam de orientação e acabam se casando. E aí? Tinha o dom? Não tinha. Como assim?
que é o dom de solteirice? Outra opção, e a minha preferência, é que o dom de solteirice é a condição em que se encontra uma pessoa não casada. Você não é casado hoje, você é solteiro. Você tem o dom de solteirice. Viva plenamente essa situação de vida que Deus te deu. É um dom no sentido de prover oportunidades únicas para viver e servir a Deus. Depois que eu casei, eu não percebi. Eu achei que eu estava só ganhando. Mas eu percebi depois que eu estava perdendo algumas coisas também. Quando meu amigo ligou assim, você quer ir acampar? Eu falei, não vai dar. Queria muito. Né? Tem umas coisas que não dava mais. Bom, mas enfim, sobre a solteirice, esse vai ser um dos principais temas na semana que vem, então não vamos entrar mais nisso. Mas a minha conclusão pessoal sobre isso é que Paulo quer que todos sejam como ele, no sentido de sua liberdade em Cristo, de viver contente em sua circunstância de vida, mas ele reconhece que a expressão disso, a expressão da liberdade em Cristo, será bem diferente em cada caso, especialmente na diferença entre casados e solteiros. Bom, vamos para o próximo trecho, versículos 8 e 9, em que Paulo parece estar se dirigindo aos não casados. Mas a primeira questão é, que não casados são esses? Porque a gente pode pensar em pelo menos 3 grupos de não casados, de solteiros. São os que nunca se casaram, os que eram casados e se divorciaram, e os que eram casados e o cônjuge morreu, hoje é viúva. E entenda bem que no contexto cultural do primeiro século, a viuvez era muito mais comum. Era muito mais comum achar um jovem viúvo. E o divórcio também era muito comum. Era especialmente fácil para os homens. Quais são esses solteiros? Aos solteiros e às viúvas, ele diz. Então, desses 3 grupos, vamos considerar, acho que o contexto literário nos ajuda a discernir quem ele tem em mente. Primeiro, os que nunca casaram. Será que Paulo está pensando nesses? Olha, no versículo 25, Paulo começa a falar com respeito às virgens. Mas ele está falando de homens e mulheres ali. Poderia ser traduzido com respeito aos virgens. Porque, penso ser bom o homem permanecer assim como está. O texto grego fica bem claro que ele tem tanto maridos quanto homens quanto mulheres ali. Versículo, você tem esposa? Você está solteiro? Enfim. Então, possivelmente ele não está tratando desses ainda, que não casaram ainda. Possivelmente ele só vai tratar a partir do versículo 25. Pode ser que eles não estão em vista aqui no versículo 8. E os divorciados? Muito provavelmente eles estão contemplados na fala de Paulo, porque ele fala inclusive no versículo 11, se ela se separar, que não se case de novo. Se ela se separar, ele usa a mesma palavra que ele usou no solteiro, no texto grego, do versículo 8. Então, ele muito provavelmente está pensando em pessoas divorciadas, no versículo 8. E, quanto aos viúvos, certamente estão contemplados, porque tem viúvas ali, né, no texto, e a tradução da Ara é errada, é mulher, que é falado nessa segunda, solteiros e viúvas, mas possivelmente aqui, viúvos é o sentido primário da palavra solteiro, no versículo 8. O Gordon Fee, no seu comentário exegético de 1 Coríntios, ele defende de uma forma bastante convincente que quando aparecer essa palavra em conjunto com a palavra viúva, é para ser entendido como viúvos e viúvas. Viúvos, homens e mulheres. Inclusive, a palavra viúvo, homem, não aparece em lugar nenhum no Novo Testamento. Então, talvez seja essa palavra a palavra que eles normalmente usavam para se referir aos viúvos. Bom, então, nós também temos uma dificuldade nesse parágrafo. Paulo diz, é bom que permaneçam solteiros,
bom que permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo, não sabemos se ele era viúvo ou se ele nunca tinha casado, mas, ou talvez se ele era casado e a esposa abandonou ele, enfim. E depois ele acaba dizendo no versículo 9, é melhor que eles casem. Deveriam se casar, versículo 9. Como assim? O Paulo está dizendo que um crente pode chegar um dia e dizer, olha, eu não consigo me controlar, eu vou me casar, porque casamento é a solução bíblica para o meu problema de tentação. É isso. Isso bate bem com a doutrina bíblica? Se eu não consigo me controlar, então o casamento é a minha solução? Me parece que o cenário provável que estava acontecendo em Corinto, para Paulo comentar aqui dessa forma, é solteiros que já foram casados e agora são solteiros ou pela viuvez ou pelo divórcio e estão tendo relações sexuais. Namorando. E Paulo diz para eles, olha, o ideal é que vocês permaneçam solteiros, mas não vivendo desse jeito. Por favor. Não, algo tem que mudar. Ou vocês vão para cá, ou vocês vão para lá. Mas do jeito que estão, não dá para continuar. Por que eles não teriam se casado já, esses solteiros que estão tendo esses casos? Nós não sabemos, mas o que sabemos, e eu sei por experiência própria, que muitos divorciados e viúvos, não experiência própria pessoal, nunca fui, né? Mas observando pessoas que eu conheço, podem demorar para se casar ou para expor seu relacionamento, eles ficam em segredo porque estão preocupados com o que os outros vão dizer. O que meus filhos adultos vão falar sobre isso? É muito rápido, o pessoal vai comentar e vai dizer, puxa, como assim? A esposa acabou de morrer, vamos ficar quietinho, vamos ficar sozinhos e não contar para ninguém. Eu tive até um caso que uma mulher que eu conhecia em São Paulo me ligou, meu primeiro ano aqui em Anápolis, falou, Pastor Phil, você poderia vir para Recife para fazer meu casamento? Conta mais, talvez, quem sabe e tal. E ela falou, eu conheci um cara muito legal, só que, pastor, não vamos casar no cartório, só uma cerimônia religiosa. Como assim? Por quê? Então, é porque eu recebo uma pensão boa do meu ex-marido. Né? Então, tem todas essas razões para as pessoas não casarem oficialmente. Tem uma série de possíveis razões. E Paulo diz, não, vocês precisam se preocupar com o pecado. Pecado e santidade é a questão. Esquece essas outras coisas. Faz o que é certo. E o certo tem dois caminhos, ou para cá ou para lá. Inclusive, depois ele diz, o nosso texto diz, é melhor casar do que arder em desejos. E novamente eu descobri que a tradução nos decepciona aqui, porque diz literalmente o texto grego, é melhor casar do que queimar. E o que é esse queimar? O que ele quer dizer com isso? Será que é queimar de desejo? Talvez seja. Mas, em outro texto, Paulo usa o mesmo verbo sobre queimar de vergonha, a vergonha da imoralidade. Parece que Paulo está dizendo, olha, seria muito bom você viver como solteiro, na luz, na santidade, mas uma outra opção bem boa é você casar. Mas não viva nessa vergonha. Você deveria estar queimando de vergonha de viver no pecado. A vergonha da imoralidade. Mas permanecer no estado de solteiro com domínio próprio seria a melhor opção. E esse permanecer vai se tornar um verbo-chave ao longo do restante do capítulo, porque não busque mudar a sua situação vai se tornar o refrão para o resto do capítulo. Você vai ver isso semana que vem. Bom, vamos aplicar esse trechinho, versículos 8 e 9, aos solteiros que estão na mira de Paulo aqui. A aplicação aos solteiros é o seguinte: busque a santidade. Você tem duas opções. Ou você pode casar com sua namorada, seu namorado, para não viver mais no pecado,
imaginando que você está nessa situação que ele está descrevendo aqui. Ou o ideal seria você, solteiro, permanecer solteiro com o domínio próprio que convém ao crente. O que é difícil, eu sei. Eu também já fui solteiro, já tive o dom de solteiro. Mas viver na santidade, na abstinência, evitando pornografia, evitando rolos, um dia de cada vez, pedindo graça de Deus para aguentar um dia. Próximo trecho, versículos 10 e 11. Casados que estão contemplando a separação ou o divórcio. Temos também aqui uma dificuldade no texto, um probleminha para resolver, que Paulo diz, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Como que é essa coisa, não eu, mas o Senhor? E depois ele fala, não Senhor, mas eu. Digo eu, não Senhor, versículo 12. Essa aqui é bem simples de resolver, não é complicado não. Paulo está dizendo simplesmente que o que ele vai dizer agora, ele tem uma instrução explícita do Senhor Jesus. Jesus falou sobre o divórcio. E ele vai pegar emprestadas as palavras de Jesus e vai dizer, olha, não fui eu que falei, é o próprio Jesus que falou. Então, depois no versículo 12, Paulo volta ao modo normal, do apóstolo falando para os seu rebanho em Corinto e com toda a autoridade que ele tem. E qual que é a sua orientação básica aos casados que estão contemplando a separação? Ele vai dizer não ao divórcio. Porque Jesus falou não. Jesus disse que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O princípio está lá em Mateus 19. E Jesus lá, ele remete à criação. No início, Deus fez deles uma só carne. Deus os uniu. E ao longo da Bíblia, o casamento é usado como um espelho, uma figura do relacionamento entre Deus e seu povo. Por isso que casamento é tão sagrado. Por isso que o divórcio é uma catástrofe, é uma abominação. Porque quando um cristão se divorcia, ele está dizendo ao mundo que a fidelidade não é tão importante assim. Porque o casamento, no molde que Deus criou, é para mostrar ao mundo a relação fiel de Deus com seu povo. O Deus que nunca larga. O Deus que nunca desiste. Que é sempre disposto a perdoar e receber de volta. E assim como Deus é um marido fiel que espera a fidelidade do seu povo, também o casal cristão deve ser fiel e deve demonstrar ao mundo o que significa fidelidade. Por isso, então, o divórcio é uma tragédia. Agora, dito isso, há exceções. Há exceções. Versículo 11 diz, se ela se separar, ou seja, Paulo dando a entender, pode acontecer. Pode ser que aconteça e pode ser que é o menor dos males. A separação, às vezes, é o menor dos males. Por exemplo, em caso de abuso doméstico, mulher que está apanhando, sai daí. Pelo amor de Deus. Não queremos te sepultar. Queremos te ver viva. Mas, nesses casos em que a separação, ou até mesmo o divórcio, é o menor dos males, casar com outra pessoa não é uma opção. Casar de novo não é uma opção, conforme que Paulo diz aqui no versículo 11. Quem se divorciar tem a opção de permanecer solteiro ou de se reconciliar com o cônjuge. E nós tivemos um caso disso mesmo aqui no CTCEB. Quando eu cheguei aqui, tinha uma mulher aqui que estava separada do marido. E se reuniram. Acontece reconciliação. É possível. Pela graça de Deus. Pelo poder do Espírito. Então, temos algumas aplicações para apontar aqui. Casados. Paulo está dizendo que o caminho da sexualidade santa para o casado é não contemplar o divórcio. Conserte seu casamento. Casamentos podem ficar ruins, mas há ajuda. Existem pessoas que podem socorrer. Nós podemos resolver nossos problemas. Busque ajuda e não contemple o divórcio, a não ser em um caso bem extremo.
E para os divorciados e separados entre nós, a aplicação é: não contemple casar-se com outra pessoa. Suas opções são permanência no seu estado de solteiro ou reconciliação com ex-cônjuge. E para os solteiros podemos acrescentar uma aplicação aqui também. Solteiro, entenda bem a seriedade do compromisso solene do casamento, que é para espelhar ao mundo a fidelidade de Deus e a sua aliança com o seu povo. Não entra no casamento olhando para trás, pensando, vamos ver se dá certo. Você tem que entrar, mergulhar de cabeça e se entregar totalmente. O quarto e último parágrafo é os versículos 12 a 16, onde Paulo se dirige aos crentes casados com não crentes. E precisamos também aqui dar uma pausa para entender um pouco do contexto cultural. Entende que Paulo escreve para a igreja de Corinto entre 3 e 5 anos depois de ter chegado lá com o Evangelho. A igreja de Corinto tem Pai, obrigado pela tua graça, o teu favor, por esse texto de Paulo aqui aos Coríntios. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Nós somos pecadores, falhos. Nós temos, ó Deus, as nossas próprias ambiguidades, lutamos com as nossas vontades, com as nossas inclinações, e somos templo do teu Espírito, e é Ele quem pode transformar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir. Oramos nessa noite, ó Deus, como o salmista Davi, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Faz isso na nossa vida a cada dia. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos. Em Cristo, em nome dele. Amém.